O reflexo no espelho era impecável. Um vestido de seda azul celeste que custara o preço de um carro popular, cabelos perfeitamente alinhados por um cabeleireiro famoso e uma maquiagem que sussurrava dinheiro em vez de gritar. Mas Bettina Alcântara de Medeiros não via a si mesma. Via o troféu de seu pai. Via a noiva prometida de Maurício Vilar. Via uma boneca de luxo em sua caixa de vidro e o vidro estava ficando cada vez mais espesso. As palavras de seu pai na noite anterior ainda ecoavam em sua mente, frias e cortantes como o mármore do hall de entrada. O casamento vai solidificar nossa posição, Bettina. Não é um pedido, é um fato. Comporte-se à altura. Um toque seco na porta a tirou de seus pensamentos. Era a voz de seu pai, Coronel Afonso de Medeiros, pelo intercomunicador. Deixa. Preciso que conheça uma pessoa. A voz não continha nenhum traço de afeto. Era uma ordem. Bettina respirou fundo, colocando a máscara de indiferença que usava tão bem. Desceu a escadaria em espiral, seus saltos fazendo um som agudo e solitário no silêncio da mansão. Seu pai esperava no pé da escada. Ao lado dele, um homem. Ele era alto, de ombros largos, vestido com um terno escuro e simples que parecia tensionado por músculos contidos. O rosto era sério, a mandíbula travada e os olhos eram o que incomodaram. Eram de um castanho escuro, quase negros, e observavam sem expressão, como se estivessem catalogando cada detalhe, cada possível ameaça. Não havia admiração, nem intimidação. Havia apenas uma vigilância fria e profissional. Bettina, este é Rodrigo Santos, disse seu pai, com o tom de quem apresenta uma nova peça de mobília. A partir de hoje, ele será a sua sombra. Seu novo segurança pessoal. Ele irá a todos os lugares com você. Uma sombra. A palavra a atingiu como um tapa. Mais uma corrente, mais um par de olhos para vigiar cada passo seu. Bettina mediu de cima a baixo, um sorriso de puro desdém brincando nos seus lábios. Uma sombra? Pai, isso é ridículo. Eu não preciso de uma babá. Depois do que aconteceu com os Ferraz, não vou correr riscos, respondeu Afonso, ignorando seu protesto. Rodrigo é o melhor. Ele garantirá a sua segurança. Rodrigo, ou Rigo, como seu pai o chamou brevemente, apenas inclinou a cabeça, um gesto mínimo. Ele não disse uma palavra. Aquele silêncio irritou mais do que qualquer resposta atrevida. A viagem de carro até a galeria de arte foi um exercício de tortura silenciosa. Bettina sentou-se no banco de trás, enquanto Rigo dirigia com uma eficiência irritante. Pode ligar o ar-condicionado? Estou com calor, ela disse, com a voz carregada de impaciência. Ele ajustou a temperatura sem olhá-la. Um minuto depois, ela reclamou. Agora está muito frio. E essa música é horrível. Desligue. Ele desligou o rádio. O silêncio que se instalou era pesado, denso. Ela podia sentir os olhos dele no espelho retrovisor, observando-a. Quem ele pensa que é? Um brutamontes sem classe que teve a sorte de ser contratado pelo meu pai. Aquele pensamento lhe trouxe uma satisfação cruel. Ela tentaria de tudo para fazê-lo pedir demissão. Na galeria, ele a seguia a uma distância respeitosa, mas constante. Era como ter um fantasma pairando sobre seu ombro. Cada risada com suas amigas, cada taça de champanhe parecia ser julgada por aquele olhar impassível. Quando Maurício chegou e a abraçou, beijando-a com uma possessividade que a fez querer recuar, ela viu Rigo desviar o olhar por um instante. Teria sido sua imaginação ou ela viu um lampejo de desprezo? Ao retornarem para a mansão naquela noite, a tensão era palpável. Pode-me deixar na entrada. Dispenso seus serviços por hoje, ela disse, saindo do carro antes que ele pudesse abrir a porta. Senhorita, minhas ordens são para garantir que esteja segura dentro de casa, ele respondeu, a voz grave e calma pela primeira vez naquele dia. Eu estou segura na minha própria casa. Vá embora, ela cuspiu as palavras, virando-lhe as costas e entrando. Ela precisava de ar.
Sentindo-se sufocada pela presença dele, pela vontade de seu pai, pela fachada de sua vida, Bettina caminhou pelos corredores silenciosos e saiu pela porta dos fundos que dava para o imenso jardim. A noite estava fresca e o perfume dos jasmins pairava no ar. Ali, sob a luz prateada da lua, entre as roseiras que sua falecida mãe tanto amava, ela se sentia um pouco mais livre. Era o único lugar onde as paredes não pareciam estar se fechando sobre ela. Ela caminhou até um banco de pedra mais afastado, escondido por uma pequena sebe. Finalmente, solidão. Finalmente, paz. Ela fechou os olhos, respirando fundo. Foi então que ouviu um galho se partindo. Seus olhos se abriram num instante. O coração começou a bater mais rápido. Olá? Tem alguém aí? Silêncio. Devia ser um animal qualquer. Um gambá, talvez. Ela tentou se acalmar. Mas então, um segundo som mais perto. O som de pés arrastando-se na grama. O pânico gelado subiu por sua espinha. Ela se levantou de um salto, mas era tarde demais. Duas sombras se materializaram da escuridão. Um homem agarrou seus braços por trás, enquanto o outro tapava sua boca com uma mão áspera e suja que cheirava a cigarro barato. O ar fugiu de seus pulmões. Um grito mudo ficou preso na sua garganta enquanto era arrastada para longe das luzes da casa. O terror era absoluto, paralisante. Sua mente gritava, mas seu corpo não obedecia. De repente, a pressão em seus braços desapareceu. Ela ouviu um baque surdo, um grunhido de dor. O homem que tapava sua boca virou-se, assustado, e foi nesse momento que ela viu um vulto movendo-se com uma velocidade e precisão assustadoras. Não houve gritos, não houve luta prolongada. Apenas o som de um golpe rápido e seco, e o segundo homem desabou na grama, imóvel. Tudo aconteceu em menos de 5 segundos. Bettina tropeçou para trás, caindo sentada na grama úmida, o corpo tremendo incontrolavelmente. Ofegante, ela ergueu o olhar para a figura que agora se postava entre ela e os dois agressores caídos. A silhueta alta e imponente era inconfundível. A luz da lua iluminou seu rosto sério, os olhos escuros ainda alertas, varrendo a escuridão ao redor em busca de mais ameaças. Ele estava ileso. Nem um fio de cabelo fora do lugar. Ele se virou lentamente para ela. E no silêncio chocante que se seguiu, o coração de Bettina martelava contra suas costelas por um motivo diferente. Aquele homem, a sua sombra, o brutamontes que ela havia desprezado e humilhado o dia inteiro, acabara de salvar a sua vida. 2 no chão. Perímetro limpo. A avaliação foi instantânea, um reflexo gravado em anos de treinamento e em uma vida que ele preferia esquecer. Rodrigo Santos não sentiu adrenalina, apenas o foco frio e absoluto que sempre dominava em situações de combate. Seus olhos varreram a escuridão uma última vez antes de se voltarem para a figura encolhida na grama. Bettina. Ele a catalogou com a mesma eficiência clínica: choque, tremores, escoriações leves no braço onde o primeiro agressor a segurara. O cheiro de medo era quase palpável, misturado ao perfume caro que ela usava. Por um segundo, ele viu não a herdeira arrogante, mas apenas uma mulher apavorada. Aquele segundo de empatia foi um erro, uma fraqueza. Ele o esmagou imediatamente. Ignorando-a por um momento, ele pegou o rádio em seu paletó. Base, aqui é Rigo. Código 2 no Jardim Oeste. 2 ameaças neutralizadas. Solicito equipe de segurança e uma chamada discreta para a polícia. Discreta, entendeu? A voz do outro lado confirmou. Só então ele se aproximou dela. Senhorita Medeiros, levante-se. Precisamos entrar. Sua voz era um comando, sem espaço para gentileza. Ela não se moveu, apenas o encarou com aqueles olhos grandes e assustados. Ele suspirou, um som quase inaudível de impaciência. Seu trabalho era protegê-la, não ser seu ombro amigo. Enquanto a equipe de segurança da mansão chegava, correndo e fazendo barulho, Rigo fez a ligação que mais temia. Ele discou o número pessoal do Coronel Afonso.
O que foi, Rodrigo? A voz do outro lado soou ríspida, impaciente. Senhor, sua filha foi atacada no jardim. Houve uma pausa. Rigo se preparou para a explosão, para a preocupação paterna. Mas o que veio foi uma pergunta fria, calculada, que fez o sangue em suas veias gelar. A imprensa já sabe? Ali estava. Ali estava o mundo que ele desprezava em sua forma mais pura. Não era ela está bem, não era o que aconteceu? Era como isso afeta minha imagem? Um gosto amargo subiu à sua garganta. Ele se lembrou de outra voz, anos atrás, em uma sala de reuniões luxuosa, dizendo: é melhor para todos que este caso seja encerrado. Pense na reputação da empresa. A mesma indiferença. A mesma podridão coberta de ouro. Aquele era o rosto do poder que havia tirado a vida de Tiago, seu parceiro, seu irmão. E o coronel Afonso era apenas mais um deles. Não, senhor. A situação está sob controle, Rigo respondeu, a voz mais dura do que pretendia. Resolva. Não quero escândalos. A linha ficou muda. Quando ele se virou, Bettina já estava de pé, amparada por um dos seguranças. Ela o observava, o rosto pálido. Dentro da mansão, a governante agitava-se, oferecendo água, chá, um calmante. Bettina recusou tudo, em silêncio. Um silêncio que, para Rigo, era mais estranho do que a arrogância de mais cedo. Ele pegou a caixa de primeiros socorros. Era protocolo. Sente-se, ele ordenou, apontando para uma poltrona. Surpreendentemente, ela obedeceu sem questionar. Rigo ajoelhou-se à sua frente. Ele pegou o braço dela com um cuidado que o surpreendeu. A pele era macia, pálida, e o arranhão vermelho se destacava vividamente. Suas mãos, grandes e com calos de anos segurando armas e praticando combate, pareceram rudes e deslocadas contra a delicadeza dela. Ele limpou o ferimento com uma gaze embebida em antisséptico. Ela estremeceu levemente ao contato, mas não recuou. O silêncio na sala era pesado. Ele podia sentir o olhar dela sobre sua cabeça, estudando. Ele se concentrou na tarefa, na cicatriz visível, para ignorar as invisíveis que a voz do coronel Afonso havia reaberto dentro dele. A ferida no braço dela iria sarar em poucos dias. As dele, ele sabia, nunca cicatrizariam. Ele terminou aplicando um curativo simples. Seu trabalho ali estava feito. Ele se levantou, pronto para reassumir sua posição discreta em algum canto da sala, para voltar a ser apenas uma sombra. Pronto, ele disse, a voz neutra. Ele estava prestes a se afastar quando a voz dela o parou. Estava trêmula, mas clara, despida da ironia de antes. Porquê? Ele parou, mas não se virou. Porque um homem como você, ela continuou, e ele podia ouvir a confusão genuína em sua voz, faz esse trabalho? De guarda-costas? A pergunta o atingiu como um soco no estômago. Um homem como ele. Ela não tinha ideia. Ela não fazia a menor ideia do que ele era, do que ele tinha sido. A pergunta não era um agradecimento. Era uma investigação, uma tentativa de decifrá-lo, de categorizá-lo como ela fazia com tudo em seu mundo. E por um instante, o muro que ele construiu ao redor de seu passado rachou e a dor e a raiva ameaçaram transbordar. A pergunta de Rigo ficou pairando no ar, sem resposta. Ele se retirou para a escuridão dos corredores, deixando Bettina com o eco de sua própria curiosidade e um braço latejando que era a prova física de que seu mundo perfeito não era tão seguro assim. Na manhã seguinte, o sol de São Paulo entrava pelas janelas gigantes, mas para Bettina tudo parecia cinza. Ela não havia pregado o olho. A imagem dos agressores e a velocidade letal de Rigo se repetiam em sua mente. E a frieza de seu pai no telefone, que ela ouviu de relance, era um tipo diferente de violação, uma que a deixava com um frio na alma. Foi então que Maurício Vilar chegou, personificando o príncipe encantado preocupado. Ele entrou na sala de estar como um furacão, trazendo um buquê de rosas tão grande que era vulgar. Bettina, meu amor. Eu vim assim que soube.
Passei a noite em claro, imaginando o pior, ele disse, abraçando-a com uma força teatral. Ela se enrijeceu em seus braços. O cheiro da colonia cara dele, que antes lhe parecia sofisticado, agora sufocava. Estou bem, Maurício, ela respondeu, a voz fraca. Bem? Você foi atacada. Se eu estivesse aqui, juro por Deus, eu os teria matado com minhas próprias mãos, ele declarou, o peito estufado de uma bravura que soava oca. Bettina o observou. Ele falava sobre violência com a facilidade de quem nunca a viu de perto. Falava em protegê-la, mas onde ele estava na noite anterior? Jogando póquer com seus amigos ricos, provavelmente. Enquanto ela estava sendo arrastada para a escuridão, Maurício estava em seu próprio mundo de privilégios. E quem a salvou não foi seu noivo heroico, mas o homem silencioso que ela desprezava. Rigo estava em pé, no canto da sala, imóvel como uma estátua. Seus olhos encontraram os dela por uma fração de segundo, e ela sentiu um rubor de vergonha. Mais tarde, enquanto Maurício continuava seu monólogo sobre a falta de segurança na cidade, o telefone dele tocou. Ele se afastou para atender, o rosto de repente tenso. Bettina fingiu olhar uma revista, mas seus ouvidos estavam atentos. Eu já disse que estou resolvendo, ele sussurrou com urgência ao telefone. Não, não tenho dinheiro todo ainda. Me dê mais alguns dias. Ele desligou abruptamente, forçando um sorriso ao ver que ela o observava. Negócios, meu bem. Sempre estressantes. Uma pequena semente de dúvida foi plantada no coração de Bettina. O jantar naquela noite foi um evento tenso. Seu pai presidia a mesa com sua autoridade de ferro, falando sobre como o incidente poderia, na verdade, ser usado para reforçar a imagem de Medeiros em uma nova campanha de condomínios seguros. Bettina sentiu o estômago revirar. Maurício concordava com tudo, um perfeito bajulador. De repente, um garçom, ao servir o vinho, deixou a bandeja de prata cair no chão de mármore com um estrondo metálico ensurdecedor. O corpo de Bettina reagiu antes que sua mente pudesse processar. Um grito agudo escapou de seus lábios e ela se encolheu na cadeira, o coração disparado, o pânico da noite anterior voltando com força total. Maurício pulou de susto, olhando para garçom com raiva. Seu idiota! Olhe o que você fez! Mas em um piscar de olhos, algo mais aconteceu. Rigo, que estava postado perto da porta, moveu-se. Não para o garçom, mas para ela. Em um segundo, ele estava ao lado de sua cadeira, o corpo alto e sólido posicionado ligeiramente à sua frente, como um escudo. Sua presença era uma muralha silenciosa entre ela e a ameaça percebida. Foi um reflexo. Uma proteção instintiva. Quando o caos se acalmou e o garçom se retirou, humilhado, a imagem ficou gravada na mente de Bettina. Maurício gritou. Rigo a protegeu. Mais tarde, incapaz de dormir, ela foi até a biblioteca em busca de um livro. A mansão estava silenciosa. Ao passar pela porta de seu quarto no corredor escuro, ela notou algo na pequena mesa de mogno ao lado. Era uma xícara de chá. Ainda estava morno e um leve vapor de gengibre e camomila subia dele. Não havia ninguém por perto. Nenhum bilhete. Apenas o chá. Ela sabia, com uma certeza que aquecia seu peito, quem o havia deixado ali. Foi um gesto pequeno, anônimo, quase invisível. E, por algum motivo, significou mais para ela do que o buquê gigante de rosas de Maurício. A dúvida sobre seu noivo a corroía. A lembrança daquele telefonema suspeito não saía de sua cabeça. Impelida por um instinto que ela não conseguia explicar, Bettina desceu as escadas silenciosamente, em direção ao escritório onde Maurício costumava fazer suas ligações privadas. A porta estava entreaberta. Ela se aproximou, o coração batendo forte. E então ela ouviu a voz dele, baixa e furiosa. Que incompetência! O plano era simples, assustá-la um pouco, eu aparecia, a salvava e o casamento estaria garantido. Mas o plano falhou. De onde diabos aquele segurança saiu? Agora sobre o dinheiro, se vira, eu preciso pagar os caras.
E se meu nome aparecer nisso, você funda junto comigo. Bettina levou a mão à boca para abafar um soluço. O chão pareceu desaparecer sob seus pés. Cada palavra era uma facada. O ataque. O medo. A preocupação de Maurício. Tudo uma mentira. Uma mentira dourada, encenada, cruel. Seu noivo, o homem que seu pai escolhera, o futuro de sua família, havia orquestrado seu terror por dinheiro e status. Seu mundo, que já estava rachado, acabara de se estilhaçar em 1000 pedaços. O mundo de Bettina desmoronou em silêncio. Atrás da porta entreaberta, ela se sentia como uma espectadora de sua própria tragédia. Cada palavra de Maurício era um prego em um caixão que ela nem sabia que estava sendo construído ao seu redor. O ar em seus pulmões se tornou pesado, tóxico. Ela recuou passo a passo, a mão ainda pressionada contra a boca, como se pudesse conter a náusea e o grito de traição que subiam por sua garganta. Ela correu. Não para seu quarto luxuoso, não para o jardim que agora guardava memórias de terror, mas para a única parte da casa que parecia real naquele momento, a cozinha dos funcionários, escura e fria. Ela se encolheu em um canto, abraçando os joelhos, enquanto as lágrimas finalmente vinham. Eram lágrimas quentes, de raiva, de humilhação. A arrogância, a pose de princesa de gelo, tudo se derreteu, deixando para trás apenas uma jovem mulher quebrada e terrivelmente sozinha. Seu noivo não a amava. Ele a via como um prêmio, um bilhete de loteria. Seu pai não a via como uma filha, mas como um ativo, uma peça em seu tabuleiro de negócios. E o ataque não foi um ato aleatório de violência. Foi uma performance, e ela era a estrela involuntária. Ela ficou ali por não sabe quanto tempo, perdida em sua dor. Mas em meio ao caos de seus pensamentos, uma imagem se tornou clara, a figura de Rigo, de pé como um escudo entre ela e o barulho. O chá de gengibre, um gesto de gentileza anônima. Ele era o único elemento real em toda aquela farsa. Um estranho, um empregado, um homem que ela havia tratado com desprezo. E, naquele momento de desespero absoluto, ele era a única pessoa em quem ela conseguia pensar. Bettina se levantou, o rosto manchado de lágrimas, mas com uma nova determinação nos olhos. Ela precisava saber. Precisava confrontar a mentira de frente. Ela encontrou Maurício na sala de bilhar, comemorando sua sorte com um copo de uísque caro. Precisamos conversar, ela disse, a voz surpreendentemente firme. Ele se virou, um sorriso galanteador no rosto. Claro, meu amor. O que houve? Quem era no telefone, Maurício? O sorriso dele vacilou. Já te disse, negócios. Negócios que envolvem me assustar, um segurança que não deveria estar lá e dinheiro para pagar os caras? O rosto de Maurício ficou pálido. O copo de uísque em sua mão tremeu. Bettina, você não sabe o que está dizendo. Você ouviu errado. Eu ouvi perfeitamente, ela insistiu, dando um passo à frente. Você me usou. Você pagou aqueles homens para me atacar. Ele tentou negar, gaguejando desculpas farrapadas, mas os olhos dele o traíram. Finalmente, encurralado, a máscara caiu. Eu fiz isso por nós, ele explodiu, a voz cheia de uma autopiedade patética. Eu estou cheio de dívidas, seu pai estava hesitando com o casamento. Eu precisava mostrar meu valor, ser seu herói. Eu fiz isso porque eu te amo. Amor, a palavra saiu de sua boca com um gosto de veneno. Você não sabe o que é amor. Você sabe o que é ganância. Ela se virou e saiu da sala, deixando-o lá, com suas mentiras expostas. Ela andou pelos corredores como uma automata, o coração uma ferida aberta. E então ela ouviu. Rigo estava no final do corredor, sua postura alerta como sempre. Seus olhos se encontraram e, pela primeira vez, ela não viu um segurança. Viu uma âncora em meio à sua tempestade. Sem pensar, ela correu até ele. Ela não se importava com as câmaras, com os outros funcionários. Ela o puxou pelo braço para dentro de uma pequena sala de estar vazia, fechando a porta atrás de si.
As palavras saíram de forma desordenada, tropeçando em soluços. Era ele. Maurício, foi tudo um plano. Ele pagou por dinheiro. Ela desabou, contando tudo, a voz quebrando, as lágrimas fluindo livremente. Ela tirou a máscara, a armadura, e se mostrou a ele como realmente era, assustada, traída e perdida. Rigo ouviu. Ele não a interrompeu. Não a julgou. Ele apenas ficou ali, sua presença sólida e silenciosa preenchendo o espaço. Seus olhos, que antes pareciam frios e distantes, agora observavam com uma intensidade que era quase compassiva. Quando ela finalmente ficou em silêncio, exausta, ele não ofereceu palavras vazias de consolo. Ele não disse vai ficar tudo bem. Ele disse algo muito mais poderoso. Eu estou aqui. Naquele momento, as duas palavras mais simples se tornaram a coisa mais significativa que alguém já havia dito a ela. Eram uma promessa. Eram uma verdade em um mundo de mentiras. A porta da sala se abriu com um estrondo. Coronel Afonso estava parado ali, o rosto uma máscara de fúria. Maurício, desesperado, devia ter corrido para contar sua versão da história. O que significa esta palhaçada de cancelar o noivado? Afonso rosnou, os olhos fuzilando Betina. A honra da família Medeiros não é uma brincadeira. Você vai se casar